Olá, boas-vindas ao Fala Miolos, ciclo de palestras sobre edição, produção e circulação de arte impressa. Como sempre acontece na Miolos, aproveitamos a ocasião da Feira de Publicações Independentes para dar espaço a falas de editores, pesquisadores e autores da cena contemporânea. Desde 2017, o Fala Miolos tem transmissão pela internet, então pessoas de todo o Brasil podem acompanhar. O registro fica sempre no YouTube. Neste ano, em razão da pandemia do coronavírus, tudo acontece na internet. Além desta palestra, nestes dias 5 e 6 de dezembro, você pode visitar os estandes virtuais das editoras participantes. Confira em www.feiramiolos.com.br. Eu agora dou as boas-vindas para a Thaís Cochino, que fará a sua fala Zines, Percursos e Travessias na Autopublicação, direto de Brasília. A Thaís Cochino nasceu, vive e trabalha em Brasília. É artista visual, publicadora brasileira com ascendência asiática e lésbica. Trabalha com desenho, pesquisando sobre suas possibilidades de abarcar a imprecisão e sua potência de impermanência. Participou de feiras de publicações independentes do Brasil e fora. Seus desenhos já foram impressos em diversas publicações e coletâneas nacionais e internacionais. Desde 2014, participa de exposições coletivas e, em 2019, teve sua primeira individual, Kuragi, Água Viva, no Estúdio Cura, no Japão. É cofundadora da editora Piqui, que entre 2011 e 2019 publicou zines e livros de artistas mulheres, e da Fuyo Print Shop, uma mini gráfica de risografia. Participou também da organização da Dente Feira de Publicações, entre 2015 e 2019, e do coletivo Desculpinha. Sua publicação Coral foi finalista na categoria HQ do Prêmio Miolos 2015 e seu trabalho Ainda Ontem foi selecionado e impresso na convocatória Desgráfica 2017. Thaís, passo a palavra a você. Muito obrigado por fazer essa palestra no Fala Miolos. Oi, João. Eu queria agradecer muito o convite a você e a Cecília e a todo mundo da equipe da Lote e da Feira Miolos. Para mim é sempre muito bom e um prazer poder falar sobre zine, que eu gosto muito de zine, e também falar um pouco do meu percurso, né, e de como foi para mim. Essa fala, que se chama Zine, Percursos e Travessias na Autopublicação, eu vou falar um pouco dessa minha trajetória, dos meus processos e também trazer pontos e reflexões que eu venho fazendo sobre zine e autopublicação, principalmente a partir desse fazer, né? O meu encontro com a publicação, eu diria, se dá quando eu sou bem nova. Eu estudava numa escola que todo ano tinha um festival que se chamava Fest Livro, e a turma era uma editora e cada um produzia seus próprios livros. Então eu acho que, assim, talvez naquele momento, quer dizer, com certeza eu não sabia o que era zine, mas a publicação e a autopublicação, ela sempre esteve presente, e acho que à medida que eu for contando mais um pouco, vai fazer muito sentido essa questão, né, desse fazer, desse acreditar que eu posso ser uma autora, eu posso contar as histórias que eu crio. Esse foi um livro que eu fiz que, assim, eu me lembro até hoje, apesar de eu não ter mais ele guardado, porque ele tinha essa tridimensionalidade, né?
contava a história de uma borracha e era uma borracha. Então, eu sempre lembro dele, assim, quando eu penso nesse fazer do livro, né? Sobre esse impulso de dar materialidade a uma narrativa. Já esses são alguns outros que eu tenho mesmo, agora guardados aqui comigo. E eu acho que eles se parecem muito com o Zine, né? Principalmente esse do canto superior, que é até encadernado, assim, puxa mais para esse formato. E aí tem esse outro da lagarta, que eu fiz, eu acho que eu devia estar na terceira ou quarta série. E aí eu já brinco com o formato, né? Que ele já tem o próprio formato da lagarta e conta a história dessa lagarta que, infelizmente, fizeram cocô na cabeça dela e ela roda o mundo à procura de quem fez. E até mesmo esses outros, assim, que eu fiz já mais nova, eu acho que talvez na primeira ou na segunda série, então eu comecei a escrever, eu fui alfabetizada já também, logo em seguida começo a escrever minhas histórias, né? Então, para mim, isso sempre foi possível e o quanto que é importante, né? Porque ao se tornar autora, né, também eu acho que a gente consegue, talvez, nomear e ir pensando cada vez mais nas narrativas que a gente quer ver nesse mundo, né? Porque, enfim, perante ao sistema que a gente vive, essa sociedade muitas vezes opressora, nós temos muitas pessoas que não são vistas enquanto sujeitos, pessoas que não podem compartilhar suas histórias. Então, desde criança, saber que eu posso, que eu sou capaz, isso influencia muito para esse momento, que já mais velha, em 2011, quando eu estava na universidade, eu conheço o que é zine. Foi durante um workshop sobre quadrinhos que eu entrei em contato com zines, principalmente estrangeiras, de quadrinhos, assim, porque para mim esse lugar talvez ainda estivesse muito no livro. E aí, quando eu vi essas publicações que pareciam tanto com essas outras que eu fazia na infância, e no final desse workshop eu tinha uma história já de quadrinhos de 4 páginas, e junto com a Lívia Viganò, a gente lança a Piqui com Açúcar 1, que dá início, eu acho que é todo esse caminho que eu venho trilhando até hoje, que também é quando começa a minha editora, que é a Piqui. Essa é a Piqui com Açúcar 1, assim, tem essa capa bem minimalista, talvez nunca tenha conseguido repetir esse feito. E por cima a nossa logomarca, que era esse ser meio estranho, que também dialoga com a estética dos nossos desenhos, que por dentro dessa raquete que ele carrega tem um ursinho. E a gente tinha essa segunda logo, que era esse ursinho, que na barriga dele tinha esse ser com a raquete. Então, acho que tá sempre nessa brincadeira do que também tá dentro e o que tá fora. Nessa época, em 2011, assim, não tinha tanto essa cultura da publicação independente, e também foi um momento que eu retorno a desenhar, assim. Imagino como muitas pessoas, quando eu entrei na adolescência, eu comecei a achar... Na adolescência não, né? Tipo, na pré-adolescência, comecei a achar que eu não sabia desenhar e eu parei de desenhar. E aí, nesse workshop e com a Piqui, eu volto a desenhar e acho que desde então eu nunca parei. E isso também eu acho muito importante de se pensar, porque, especificamente no meu caso, né, o desenho, eu entendo ele como uma prática e não exatamente como um dom. Assim também como a escrita ou qualquer outra forma de expressão, ou até mesmo, eu acredito que qualquer outra coisa que você faça na sua vida, né? Para mim tá muito mais, eu penso muito mais nesse lugar do processo
e de estar fazendo isso diariamente, do que como um dom, algo divino que você nasceu com. Às vezes você nasce, né, com umas facilidades para algumas coisas, mas mesmo assim eu acho que é esse processo e essa prática e até certa uma insistência, né, que vai levando a gente para novos caminhos e novas descobertas. E acho que agora eu dei essa pequena introdução do meu encontro com a Zine, e aí eu queria falar um pouco sobre o que é a Zine, né? Tem uma definição que eu gosto muito de Zine, e eu acho que faz muito sentido para mim, que ela é do Márcio Snow e está no livro O Universo Paralelo das Zines. Ele define Zine como... Agora eu vou começar a citação. Zine é um veículo de divulgação alternativo e independente, geralmente reproduzido em pequenas tiragens e distribuído para um público segmentado. Surge da necessidade de expressão de grupos específicos e tornaram-se campos férteis para experimentações gráficas e textuais, graças à sua total e restrita liberdade. Especialmente dessa citação, eu gosto desse pensamento que é um veículo que a gente pode divulgar as nossas ideias, porque para mim também encontrar o Zine foi isso. Na época eu estava cursando audiovisual, que é tipo cinema, na Universidade de Brasília. Então a produção até mesmo de um curta-metragem, né, e de um filme, ele envolvia um orçamento muito alto e uma equipe grande. Então acabava que eu tinha projetos de histórias e narrativas, mas não via muito como botar elas para frente. E aí, quando eu descubro a Zine, foi perfeito, assim, porque na verdade era só eu desenhar e imprimir, e ela estaria lá já materializada e pronta para ir para o mundo. Então, eu acho que isso é uma das grandes potências da Zine, assim, esse baixo custo de produção. E para além disso, o que me atrai muito também para esse formato é essa irrestrita liberdade, que eu acho muito interessante poder brincar e jogar com a relação entre formato e conteúdo, tipo de impressão, papéis. E eu acho que ela acaba sendo mais livre, talvez um pouco mais descompromissada, assim, do que o livro, né? Porque o livro, eu acho que ele ainda carrega talvez um peso, né? Por ser esse instrumento tão antigo e tão importante na história humana, assim. A Zine, ela é um pouco mais descontraída e eu acho que mais aberta para você experimentar, né? Quantos formatos e quantas coisas a gente pode chamar de Zine? Para mim, Zine também tem muito isso, assim, de uma autonomeação. Pensando nesse termo da Zine, muita gente também fala fanzine, né? E esse aspecto da fanzine, ele remete diretamente ao momento em que se dá a criação da fanzine oficialmente na história, e eu acho que a gente sempre tem que desconfiar da história e talvez rever a história e encontrar outros lugares e outras publicações que talvez já fossem zine, mas não tivessem esse nome, né? Mas perante essa história oficial, a criação da fanzine, ela se dá nos anos 30 nos Estados Unidos, e ela é feita a partir de fãs da ficção científica, né, dos livros Pulp Fiction, né, que eram aqueles livros mais baratos e vendidos em bancas, talvez chamados de uma literatura menor na época. E a ficção científica, ela tem esse caráter que é muito interessante, né, que normalmente tem uma narrativa com um protagonista, uma narrativa principal, mas existe todo um universo que a autora ou o autor criou,
E muitas vezes os fãs vão se interessando por personagens secundários ou pequenos fatos que vão surgindo na narrativa, né? E que às vezes são pontas soltas deixadas de lado. Então, ela surge desse movimento desses fãs de ficção científica que cansam de ter que ficar escrevendo uma carta para cada amigo ou conhecido que eles iam discutindo essas histórias e querem reunir várias impressões e talvez teorias, né, dentro de um lugar só. Então, eles criam a The Comet, que é impressa através de um mimeógrafo e pode ser enviada para várias pessoas, né? Não é mais uma relação individual, é uma rede. E daí, a partir dessa nomeação, né, que é fanzine, que é fan magazine, é uma abreviatura, a zine ela começa a ir para outros, digamos, ambientes e movimentos, como, por exemplo, na década seguinte, nos Estados Unidos também, os poetas do movimento Beat, eles fazem uso da fanzine, mas por uma outra questão, né? Eles criam zines por esse aspecto de ser uma publicação que é feita com um orçamento menor. Então, como eles não tinham muito dinheiro, né, aquele estilo de vida beat, enfim, eles não tinham muito dinheiro para publicar um livro, então eles publicavam zines. Já nos anos seguintes, né, aqui no Brasil a gente tem a primeira fanzine oficial chamada, na verdade nem foi chamada assim, na época era chamada de folhetim, mas ela foi em 1956, que se chamava Ficção, e foi editada pelo Edson Rontani, em Piracicaba, mas cria essa conexão com essa primeira zine, né, dos fãs de ficção científica, então abarcava esse universo também. E daí, um pouco mais para frente, nos anos 60, a gente vê o zine entrando dentro dos movimentos políticos, né, por exemplo, também nos Estados Unidos. Eu acho que talvez a gente tenha mais informações de lá, porque, querendo ou não, a impressão era mais acessível. Aqui no Brasil, imprimir sempre foi algo muito caro e publicar nunca foi algo exatamente muito incentivado pelo governo, desde sempre e até hoje, a gente sabe, né? Mas, enfim. Nos anos 60, a gente vê a zine dentro desses movimentos políticos, como, por exemplo, nos protestos contra a Guerra do Vietnã, também nos Panteras Negras, né, que acaba sendo, de fato, esse veículo para poder divulgar as ideologias, as ideias, os valores, que não eram aceitos dentro de um meio comercial maior, né, mas era possível ser feito dessa maneira, talvez um pouco mais manual, com uma tiragem menor, e que também saísse com um custo mais reduzido. Também um outro lugar que a Zine encontra é dentro do movimento dos quadrinhos underground nos Estados Unidos, que por conta da censura, né, que tinha lá, que era uma autocensura dentro do universo dos quadrinhos, histórias meio gore ou mais eróticas não eram aceitas para serem publicadas dentro da indústria dos quadrinhos, então surge esse lugar do quadrinho underground, né, que a gente tem o Robert Crumb e outros artistas que também começam nessa época, a revista Raw. Já nos anos 70, a gente vê o zine também adentrando ao movimento punk, e nos anos 80 também nos movimentos feministas, né? Então eu acho que o zine ele sempre foi esse veículo e esse lugar para poder se compartilhar informações, o que eu considero muito potente também, né? Porque ele acaba de uma certa forma criando essas redes analógicas, porque claro que ele pode ser vendido na rua, mas também existe essa cultura aqui no Brasil
de ter esse envio pelos correios, né? De ter uma lista de nomes e endereços que você vai enviar. E para além disso, existiam pequenos truques que eram famosos para você poder enganar os correios e não ter que pagar tanto por esse envio. Então também vejo a Zine sempre muito próxima desses lugares de resistência e subversão, né? Na sua própria criação, quando são os fãs, né? Que dentro de uma lógica mercadológica, o fã, ele é o consumidor final, ele subverte isso ao começar a criar seu próprio conteúdo, né? Mesmo que esse conteúdo seja críticas, como a gente vê dentro dos movimentos punks, né? Que, enfim, antigamente tinha muito isso de uma zine da resenha sobre discos, porque o acesso à música era mais difícil também nessa época, então você podia ler sobre um disco e pensar, pô, esse disco é muito legal, então eu acho que eu realmente vou atrás dele. Ou esse lugar de divulgar ideias que não são aceitas dentro do mainstream, né, desse lugar comercial, seja porque elas não são vendíveis, seja porque elas vão muito contra o sistema. Só que, principalmente no final dos anos 90 e começo dos anos 2000, aqui no Brasil, a gente tem esse momento da internet e acaba que o zine vai se perdendo, assim, né? Começa essa cultura dos blogs, que também eu acho que, pensando enquanto um veículo de divulgação e de informação, faz muito mais sentido e é muito mais abrangente. Então, a gente tem o retorno do zine, mais ou menos na década de 2010, né? Em 2009 a gente tem a primeira Feira de Tijuana, em 2012 ou em 2013 a gente tem a Feira Plana, e aí começa a fomentar novamente essa cena da publicação independente, que não necessariamente é só zine, né? Tem muita gente que fala que é publicação independente, que é livre de artista, mas eu acho que isso vai também numa questão de nomenclatura. E também o termo da fanzine vai sendo abandonado um pouco e tornando-se cada vez mais zine, pensando nessa criação de um conteúdo mais autoral do que necessariamente algo que está ligado a essa questão do fã. Então, agora, para mim, né, zine é impressa, mas sim, também pode ser digital. É linda, top, tem uma vastidão de temas, né? Para além dessa liberdade do formato da experimentação gráfica, também tem essa liberdade do conteúdo, que, enfim, pode ser, gente, sobre qualquer coisa. Pode ser sobre culinária, receitas, uma história em quadrinho, fotografia, poesia, contos, crônicas. Ela é rápida e urgente, no sentido que eu sinto que ela surge dessa urgência e como ela é uma publicação normalmente que se faz com baixo orçamento e de baixa tiragem, a produção dela também é mais rápida, né, por esse investimento menor. O formato que quiser, livre, eu amo isso talvez seja uma das minhas coisas favoritas, e pensando em inúmeros formatos. É incrível, ela é resistência, porque você contar a sua história, você botar seus pensamentos no mundo, também é uma forma de resistência, dar materialidade a eles, né, imprimindo, ou mesmo publicando na internet, é uma forma de resistência, é incrível e é diversão, mas se resguardem para a impressão, porque na impressão sempre dá um pequeno problema, um pouco difícil, tem que ter jogo de cintura e experiência. Eu acho que o skill que você vai conseguindo com o zine é entendendo cada vez mais sobre impressão. E pensando nisso, né, sobre zine, agora eu vou trazer uma zine que eu acho que, eu penso que talvez ela foi muito importante, que é a Zine XXX,
que foi uma edição de B. Lopes, foi publicada em 2013 e reúne muitas artistas, ilustradoras e quadrinistas que até hoje estão aí, e eu acho que são nomes, referências, assim, pelo menos para minha geração, como a Aline Lemos, a Amanda Miranda, a Bárbara Malagoli, a Fefe Torquato, a Giovana Medeiros, Júlia Baltazar, Cael Vitorello, Laura Taide, Laura Lames, a Lila Cruz, a Mariana Paraíso, Mariana Salles, a Thais Gualberto e a Cirlane. Então, ela representa esse grande encontro, eu acho que de mulheres artistas que estão ligadas mais ao desenho e a esse desenho impresso, né, quadrinhos. E também ela representa, eu acho que um outro momento de formação de rede, agora já na internet, né, que foram grupos na época no Facebook, que era essa troca entre mulheres jovens artistas, né, que estava todo mundo meio começando. Algumas já tinham mais tempo, mas outras estavam realmente começando a produzir nesse momento. E eu acho que da minha geração, assim, não são poucas pessoas que estão dentro, poucas mulheres que estão dentro desse meio da publicação independente, que falam, eu comecei em 2013 porque eu participava de um grupo do Facebook, que eu conversava, e aí eu quis começar a publicar. Então, para mim, ela é realmente um marco, assim, principalmente pensando esse cenário dos quadrinhos independentes, produzidos por mulheres no Brasil, assim, porque quando eu comecei em 2011, assim que eu lancei a Piqui, né, estava muito animada e eu acabei indo para o Rio de Janeiro, para Rio Comic Con, e tinha uma fileira de artistas independentes, sendo que eu acho que de mulher tinha a Raquel Gontijo, que também estava iniciando a bolha há pouco tempo, e a Cíntia Bonacossa e a Chiquinha, eu acho que era isso, assim. Então, havia essa grande disparidade, né? E eu vejo que a partir das NXXX, a gente começa a ver muito mais mulheres produzindo quadrinhos e reivindicando pautas referentes a isso, né? Reivindicando o seu lugar. E a partir disso, eu acho que somente por causa dessa publicação é possível chegar a uma das publicações que eu acho que talvez tenha sido um grande marco na Piqui, e essa virada, né, porque a Piqui se inicia comigo e com a Lívia Viganò como um projeto de autopublicação. E em 2016 a gente publica o Topografias, que é uma coletânea que, além do meu trabalho, conta com o trabalho de mais 5 autoras, da Bárbara Malagoli, da Júlia Baltazar, da Mariana Paraíso, da Love Love 6 e da Puyupo. E ela só é possível porque no ano anterior, em 2015, a gente foi para o FIC, e nesse FIC a gente tinha organizada a banquinha da Venus Press, que contava com mais de 20 autoras, mulheres, e, enfim, acabei conhecendo muitos trabalhos interessantes. Inclusive, também foi quando eu conheci pessoalmente a Puyupo, a Júlia e a Bárbara. Mas também tem o lançamento de uma antologia que se colocava como um panorama contemporâneo dos quadrinhos brasileiros, e de 33 autoras, tinham apenas 3 mulheres, né? Isso causou um pequeno fuzuê, e foi quando nós 6 nos juntamos e pensamos, poxa, a gente tem um trabalho muito bom, todas nós poderíamos estar lá, mas não estamos. Por quê? Acho que porque somos mulheres. Então vamos fazer a nossa própria coletânea. E a partir daí a gente começa a conversar e dialogar e cria o Topografias, né? Que no ano também foi indicado por vários sites como uma das publicações referências e melhores publicações.
E eu acho que acabou reverberando muito, assim, às vezes até hoje pessoas vêm me perguntar ou entram em contato com a Piqui, perguntando se a gente ainda tem o Topografias, ele está esgotado, mas é isso, eu acho que para além dessa importância que ele teve na minha trajetória de publicação, né, que é o momento que eu começo a publicar outras autoras, também eu acho que ele tem esse lugar que mostrou que sim, mulheres quadrinistas brasileiras existem, sim, nós fazemos quadrinhos tão bons quanto qualquer cara que tiver por aí, e ainda ele tem uma pegada mais quadrinhos experimentais, né, que eu acho que ainda traz um outro lugar que eu gosto bastante. Depois de Topografias, a gente começou a publicar na Piqui outras autoras, então muda um pouco, né, dessa autopublicação para um trabalho talvez mais de editora, que traz outras responsabilidades, que é de lidar com outras pessoas, né? E eu acho que isso faz muita diferença, e aí eu vou falar de um outro projeto que eu gostei bastante de fazer, que foi a coleção Violências Cotidianas, na qual foram convidadas 4 autoras, todas aqui de Brasília, e a gente propôs um formato e esse tema, Violências Cotidianas. O primeiro volume é o Não Pense em Crise, Trabalhe, da Raquel Dente, que é uma ilustradora aqui de Brasília, que agora está morando em Nova York, e ele fala um pouco sobre essa relação de como é trabalhar com ilustração, né? Que o seu meio de expressão artística, ele também está ligado a esse mercado, como às vezes essa relação ela pode ser muito violenta e até mesmo prejudicial e improdutiva, né? E daí vem esse nome, Não Pense em Crise, Trabalhe, que também era o slogan do governo Temer. A gente começou a publicar ela em 2017, então estava bem nesse momento, pós-golpe também. O segundo volume é o Lado XZ, da Letícia Miranda, que também é uma artista aqui de Brasília, que trabalha com fotografia, colagem, poesia, e é uma zine de colagens que fala sobre o corpo negro morto, que ele é sempre apagado, né, de toda a narrativa. Então ela traz muito forte essa questão com colagens muito potentes. O terceiro volume é o Manual para Desmontar um Relógio com Dentes, da Inacabe Rodrigues, que é outra artista aqui de Brasília, e ele é mais textual e traz relatos que ela ia postando no Facebook. Ela fez uma seleção desses relatos, e é uma espécie de diário, assim, né? Já o quarto volume é o Fora de Controle, da Rafaela Conga Rosa, que também é uma artista aqui de Brasília, que ela traz fotografias pensando uma resistência travesti, né? E como essa resistência ela também tem esse lugar de uma alegria mesmo, talvez desse embate, mas não algo tão triste ou melancólico ou sofrido, né? Ela traz em fotografias esse, eu diria, talvez até um deboche, assim, perante essa sociedade cis heteronormativa que é meio podre, a gente sabe. E essa coleção acabou sendo muito especial e importante para mim, porque, para além disso, né, propor um mesmo tema para 4 artistas e cada uma trazer publicações tão potentes dentro de uma própria linguagem e de um universo tão próprio, também foi uma primeira experimentação com a minha própria risograph, né, que em 2016 também começa a Fui o Print Shop, que foi uma forma de se pensar para a redução de custos das nossas impressões, né? Esse trabalho também de lidar com outras autoras envolve, para mim,
que é muito sério esse retorno financeiro, esse pagamento, talvez não justo, mas o que me era possível, como uma forma de reconhecimento ao trabalho, né? E a Folho e poder imprimir meus próprios trabalhos e de outras artistas também me trouxe essa liberdade e possibilidades, né, de convidar mais gente para poder participar. Depois das violências cotidianas, acabou que a gente publicou, acho que apenas mais alguns outros zines meus pela Piqui, e ano passado a gente meio que encerrou nossas atividades, porque era um momento que foi um acordo entre eu e a Lívia, porque não fazia mais tanto sentido a gente estar trabalhando juntas, e acho que também é importante pontuar isso, porque, enfim, né, ciclos terminam, mas outras coisas se iniciam. Acho que faz parte do nosso caminho também falar, porque a Piqui foi um projeto, e é um projeto muito importante para mim, assim, por toda essa carga emocional e por esse impulso que veio de dentro da minha produção, né? Agora eu estou experimentando outros lugares, talvez um pouco mais distantes da publicação e da autopublicação, mas com certeza, se eu não tivesse essa experiência, eu não estaria onde eu estou hoje. Agora, para finalizar, eu tenho algumas dicas finais que foram, acho que, aprendizados que eu tive nesse percurso de trabalhar com o zine, com a autopublicação, mas que também vão para além, né? Eu acho que podem ser aplicados, talvez, na vida. Então, minhas dicas finais são: se você vai fazer uma zine, escolhe um papel fera para capa, porque você pode permanecer na mesma impressão xerocada, mas se o papel for um pouquinho diferente, já dá uma super valorizada. Também, eu não sou muito fã do papel sulfite branco A4, por isso eu coloco, escolher um papel show para o miolo, mesmo que seja assim, né, aquele chamequinho colorido, eu acho que já dá uma valorizada. E acho que isso tem a ver também com o cuidado naquilo que a gente produz, né? Pensar esses materiais e essa materialidade para aquilo que a gente está pondo no mundo. E muito importante também é que, se deu errado, aprende com essa, mas publica sim. Afinal, é zine. E acho que isso talvez tenha a ver com qualquer coisa na vida, né? Deu errado, mas faz parte do processo, esses erros, essas imperfeições. E às vezes uma coisa que você acha que é um erro agora, no futuro, no próximo passo, você vai olhar e vai ver aquilo enquanto uma potência, né? E também é nesse lugar da falha e do erro que a gente pode se reencontrar e aprender coisas novas. E eu levo isso, enfim, para a Zine, né? Tá escrito aí, mas também eu acho que para tudo mesmo na vida, né? Para o desenho. Eu acredito mesmo que o desenho ele é uma coisa incrível porque ele abarca essa imprecisão e essa falha. E tá aí, e é nisso que está a sua potência. Enfim, é impossível a gente ser 100% perfeita. Quer dizer, a gente pode ser perfeita com os nossos defeitinhos, sim. Mas acertar sempre, eu acho que talvez a gente devesse desconfiar disso e entender o erro e a falha enquanto esse lugar do aprendizado, e que também é super importante para a vida mesmo. E a dica final é viver a vida, que, enfim, gente, por favor, não vamos morrer, vamos continuar vivas, e é importante. Eu acho que a existência de todas nós, todas, todes e todos nós, cada um tem a sua trajetória e algo para acrescentar, né, no mundo.
E uma outra dica que eu não botei aí, mas que eu sempre falo, é bebam água, porque é muito importante. Não sei se é porque eu sou de Brasília e aqui na seca é realmente muito importante, uma questão de sobrevivência, mas eu acho que beber água sempre faz a gente ficar mais feliz. E acho que com essa fala eu espero ter despertado algumas cosquinhas aí no cérebro de vocês e talvez algo que vai começar a se mexer e que no futuro vire uma publicação. Eu espero que sim, porque eu também acho importante e acredito que quanto mais autoras, mais autores a gente tiver, mais pessoas se expressando, claro que de forma respeitosa, sem discurso de ódios, etc. A gente vai criando vai podendo experimentar um pouco da pluralidade que existe e entendendo essa pluralidade, eu acho que é possível da gente viver numa sociedade melhor, né? Talvez seja por isso. E acho que é isso. Bom, Thaís, obrigado pela sua fala. Estou muito feliz de aprender muitas coisas, de te conhecer um pouquinho melhor. Mas eu queria te fazer uma pergunta que ficou um ponto meio misterioso no momento que você falou, que está experimentando outros lugares, ou lugares um pouco mais distantes da publicação. Você pode falar um pouquinho desses lugares que você anda experimentando? Agora eu acho que eu tô numa fase um pouco fazer desenhos originais. E aí eu acho que isso se distancia muito da publicação, por não pensar mais nessa produção, nessa reprodução, né, do que eu venho produzindo. Então talvez seja um pouco por aí, mas nada impede que esses desenhos originais também não se tornem uma zine e sejam publicados, mas por enquanto eu tô pensando mais nesse outro lugar, assim. Entendi. É isso. Que é um desprendimento, é um novo passo aí na sua trajetória artística que começou lá na história da borracha, né? Aquilo foi um trabalho no jardim de infância, foram os teus pais que te incentivaram. O que é essa história da borracha lá, essa foto tão fofa que você colocou aí na sua apresentação? Não, era isso, era nessa escola que eu estudava, a gente tinha esse Fest Livro, que era essa feira de livros e cada turma era uma editora. Então, desde que a gente aprendia a escrever mesmo na alfabetização, a gente produzia nossos próprios livros. E naquela época, né, início dos anos 2000, não era tão possível imprimir. Então, a gente acabava fazendo mesmo de forma manual e escrevendo. Mas já depois, assim, né, como na outra imagem que eu mostrei, como meus pais eles trabalhavam com computação e enfim, eu sempre tive computador aqui em casa e eu começo a imprimir meus textos, também começo a escrever textos mais longos assim, crônicas, contos. E aí eu começo a usar mais o computador, também por achar que tipo era mais bonito do que a minha letra escrita. Hoje em dia eu já acho que eu penso o contrário. Legal. E um outro ponto que você mencionou, que achava importante ter pagamento para os artistas que fizeram, que colaboraram na trajetória da Piqui. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Como é que foi? O pagamento foi na forma de publicações também? Como é que era esse arranjo até para eventualmente alguém que queira fazer um trabalho inspirado nas coisas que você já fez possa também conhecer um modelo, enfim. Eu acho que desde que eu comecei a produzir, né, eu sempre achei muito doido que eu descobri que o autor recebia só 10% da capa do livro. Eu nunca achei isso
Exatamente, muito justo. Claro que eu entendo que as editoras, elas têm todo um trabalho, enfim, toda uma equipe, né, para fazer o projeto gráfico, a produção gráfica e a distribuição, mas eu sempre achei isso meio absurdo. E então eu sempre pensei que esse pagamento ele deveria ser feito de uma forma talvez que eu considerasse mais justa. Também pensando que meu custo com a produção gráfica ele tinha sido drasticamente reduzido a partir do momento que eu começo a imprimir. Então a gente chegou a essa fórmula de mais ou menos a gente pagava 25% do preço de capa para as autoras, calculava mais ou menos 30% ia ser o custo da impressão, que nesse momento era praticamente só o material, né? Então ela é realmente bem mais baixa. E os outros 65% ficavam para piqui. E aí começou a fazer mais sentido. Muitas vezes, quando a gente está nesse meio da publicação independente, e eu entendo também isso, o pagamento para quem contribui, né, com publicações coletivas é em publicação. Mas eu dava essa opção da autora poder escolher. Eu falava, você pode receber tantas publicações, ou tantos reais, ou como você quiser, assim. Sei lá, 10 publicações, ou 200 reais. Ou se você quiser receber 5 publicações e 100 reais também. Mas aí é isso, eu falava, a gente vai vendendo, as primeiras edições vão ser para pagar o custo da impressão, a partir disso vai ser para pagar você, e depois as vendas vão ficar para piqui, assim, eu também sei, eu tenho meio essa neurose de querer pagar minhas dívidas rápido, então eu preferia fazer esse acordo de, tipo, primeira impressão, depois a autora, e depois o que sobrar tá de boa, a gente vai recebendo à medida que a gente for vendendo. Que interessante. Então era com muita transparência. Você mostrava para a autora, olha, os custos são esses, depois que a gente pagar, a gente divide o bolo, é mais Sim, ou menos isso. eu Né? acho importante também essa questão da transparência, né? Eu acho que é importante a gente pensar outras formas de como se relacionar com essa questão do dinheiro e do ganho, né? E acho que também o meu percurso vai mostrando um pouco isso, né? Porque talvez num projeto meio megalomaníaco eu me vi em todas as etapas de produção, enquanto autora na criação, enquanto editora e produtora gráfica, e também distribuindo, né? Indo nas feiras e fazendo a minha própria feira. É um pouco. Foi um momento realmente, tipo, tudo tá relacionado. Acho que vocês também, né? Também Você dá atuou em lote. todas as posições possíveis já, né? Legal. Exatamente. E aí eu acho que isso é uma outra forma de se pensar, assim. Talvez dentro dessa lógica capitalista, uma forma que fuja um pouco, apesar de não ser tão rentável, mas se autossustentava. E para mim isso era o mais importante. Claro, claro. Apesar de muitos que se envolvem com qualquer atividade de trabalho meio que não entendem isso, né? De como assim você vai deixar de ganhar, né? Mas é parte às vezes da manifestação artística também, esse Sim. tipo de arranjo, por mais que não seja uma coisa externa, que seja uma coisa mais interna, né? Bom, Thaís, a gente infelizmente tem o tempo limitado aqui no Fala Miolos. Tá na hora de encerrar, mas eu queria te perguntar se tem mais alguma coisa que você queira, alguma mensagem final, algum recado final para deixar registrado aqui na sua participação. Queria falar, gente, vamos publicar as histórias que a gente acredita, que devem estar no mundo, porque acho que assim, aos poucos, a gente vai conseguindo mudar as coisas, né? Seja uma publicação impressa ou também uma publicação virtual, que acaba sendo mais viável nesse contexto de pandemia. E se cuidem sempre, é muito importante, e bebam água. Bom, água é muito importante. Bom, muito obrigado mais uma vez, Thaís, pela sua fala. E eu queria encerrar lembrando
que todo mundo pode acompanhar a Feira Miolos por meio do site www.feiramiolos.com.br. Até a próxima. Tchau!